Gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, a paz de Cristo para a tua vida, manhã de quinta-feira, né, para a honra, a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus, estamos aqui juntos com o alimento diário, sustenta a nossa vida, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, pela oportunidade que Ele nos dá todos os dias de nos alimentar e de nos fortalecer, né, da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você possa se alimentar, se fortalecer, né, diariamente, todos os dias, desse pão diário, né, que desce do céu diretamente para minha vida e para a tua vida, que é o nosso fortalecimento, que é a palavra de Deus. Receba nessa manhã de hoje, aleluia, o fortalecimento para a tua alma, né, para o teu espírito, que é a palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos convidar o Senhor, né, para estar aqui conosco. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Paizinho querido, nos colocamos, Pai, diante de Ti, Senhor, porque precisamos, meu Pai, a cada dia mais e mais do Senhor, Pai. Necessitamos de Ti, Senhor. Reconhecemos, Pai, a nossa necessidade, Pai, em Ti, Senhor. Assim como o ar que respiramos, Pai. Por isso, Deus, fica conosco, nos ajuda, Senhor, nos sustente, nos fortaleça, Senhor, a cada dia, a cada manhã. E nos dá, Senhor, o vigor que precisamos, Pai, diariamente, Senhor, para suportar, Senhor, as lutas diárias, Senhor, para suportar, Senhor, as lutas, Pai, do nosso dia a dia. E assim eu oro nessa manhã de hoje e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra de hoje, Salmo 51, amém? Pega a tua Bíblia aí, vamos caminhar aqui juntos na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprais na verdade, e no íntimo e no recôndito me fizestes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Não me recuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Glória a Deus. Lava-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprais em sacrifício. Do contrário, eu todos te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito inquebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda. Que palavra poderosíssima, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós vimos, né, a confissão, né, e o arrependimento do rei Davi. Confissão e arrependimento do rei Davi, né, do pecado que ele havia cometido, né, com Betseba. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós vemos um homem completamente, né, arrependido do seu pecado.
literalmente rasgando o seu coração diante desse Deus, confessando diante do Senhor o seu pecado, o seu erro e buscando o perdão. Buscando, né, o perdão para aquilo que estava consumindo, né, ele por dentro. E nessa manhã de hoje, né, eu queria caminhar contigo nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra essa para a minha vida e para a tua vida, que desde já eu vou liberar a palavra-chave para você entender o que Deus está falando com cada um de nós. Reconhecimento. Essa é a palavra-chave hoje para a minha vida e para a tua vida. Aqui o rei Davi, ele estava reconhecendo o seu erro, o seu pecado. No momento que Deus levanta o profeta Natan, que ele vai lá na casa dele, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 12, você vai ver isso. Quando o profeta Natan chega lá na casa de Davi, que conta a história para Davi, né? Ali, que fala da cordeirinha. Olha o que o profeta Natan diz para Davi. Presta atenção que Deus está falando contigo hoje. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescia junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado, para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fizera isto deverá ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi, ele pecou, né, contra Betseba. Davi, aleluia, infelizmente caiu no pecado do adultério. E ele pecou contra Betseba, com Betseba, né? E quando Davi peca, né, ele simplesmente escondeu esse pecado, ficou oculto, né? Betseba, né? Davi era para Davi estar na guerra e Davi não foi para a guerra. Davi simplesmente ficou em casa. Davi passeava, né, em cima no terraço do seu palácio, avistou Betseba se banhando, né? A palavra vai dizer que a mulher era formosa. Davi se encantou, né, pelaquela mulher e mandou trazer. Quando trouxe, Davi se deitou com aquela mulher, né, cometendo o adultério. Aquela mulher engravidou. Quando ela manda dizer para Davi que ela estava grávida, Davi manda trazer Urias, que estava na guerra, que era o marido dela, né, para que ele pudesse se deitar, para que pudesse ficar tudo certo, né? Ele vai se deitar com ela e vai dizer que o filho é dele. Mas não, aquele homem veio, Davi manda ele para casa, simplesmente ele não vai, porque ele era fiel a Davi. Ele ficou ali no palácio, dormiu, né, do lado de fora, na porta do palácio, mas não foi para sua casa, né? Davi tentou de diversas vezes, Davi embebedou aquele homem, tentou fazer de tudo para que aquele homem fosse para casa, mas aquele homem não foi. Então o que Davi fez? Davi escreveu uma carta, né, ao comandante do exército para que aquele homem levasse. Na carta estava escrita, né, que era para colocar ele de frente da guerra, para que colocasse ele, né, de frente da batalha, porque normalmente aqueles que estavam de frente eram os primeiros a morrer, e foi exatamente o que aconteceu, né? Quando chegou lá, Joabe leu, né, aquela carta, colocou Urias na frente da batalha. Infelizmente, Urias foi morto, né, pela espada dos filhos de Amon. Então Davi voltou, casou com a mulher de Urias, né? Ficou tudo certo, entre aspas, né? Davi se compadeceu da viúva, casou, assumiu o filho, mas simplesmente o filho do pecado morreu, né? Não vingou, infelizmente. Ficou tudo certo. Ficou tudo apaziguado, entre aspas, né?
Para Davi estava tudo certo, estava tudo correndo, tudo muito bem, mas diante do Senhor não estava. Porque nada ficou oculto e encoberto diante dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão patentes, né? Todas as coisas estão patentes diante daquele que vê todas as coisas, diante daquele que eu e você há de prestar, né, juízo, diante daquele que eu e você há de prestar conta daquilo que nós fazemos. Aliás, perdão que eu falei errado, falei juízo, né? Todas as coisas estão patentes diante daquele que eu e você iremos prestar conta. Davi achou que estava tudo bem. Mas Deus manda Natã, o profeta Natã, para ir lá para despertar Davi. Para despertar Davi desse sono da indolência. Para que Davi reconhecesse. E aqui o mais importante é quando o profeta Natã chegou lá, que falou essa história, que contou isso para ele, né? Ele reconheceu o seu erro, o seu pecado. É esse ponto que eu quero caminhar contigo na palavra. Davi, no momento que o profeta Natã desperta, quando Deus, né, desperta, chacoalha Davi para ele entender aquilo que ele tinha cometido. Ele não nega. Ele não nega. Ele simplesmente reconheceu o seu erro, o seu pecado. E foi aí onde ele rasgou o coração e escreveu o salmo que a gente acabou de ler, né? Foi o Salmo 51. E é isso que eu e você precisamos entender. Nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Nós vamos continuar errando, nós vamos continuar falhando enquanto nós estivermos sobre esse mundo. Mas há uma diferença. Temos que reconhecer quando erramos, quando pecamos, temos que reconhecer o nosso erro. Nós não podemos achar que está tudo bem, que está tudo certo. Para nós pode estar, mas para Deus não, porque Deus ele não habita no meio da sujeira, no meio da imundiça. Porque Deus ele é santo. Ele não compactua, né, com o erro, com o pecado, com a sujeira. Deus ele não habita em local sujo. Nós somos templo do Espírito Santo. Por isso tem que ter o reconhecimento, o arrependimento, para que Deus nos perdoe. O primeiro ponto é reconhecer o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado. Reconhecimento. E nos humilhar diante do Senhor, arrependidos. Reconhecer, em seguida vem o arrependimento. E nos humilhar diante do Senhor e pedir perdão para que Ele nos perdoe, né? Não agir que nem Adão também agiu no jardim do Éden. Quando Adão peca, comendo o fruto proibido, que Deus havia dado instruções que não era para comer, quando Deus chega que chama Adão no jardim, Adão se esconde com a mulher entre as árvores do jardim e Deus pergunta para ele, né? O que fazes aí? Ele diz, porque estava nu e tive vergonha. Aí Deus pergunta para ele, comeste fruto, né, do conhecimento? Ele diz, a mulher que tu me destes me fez comer. Então naquele momento ali Adão não reconheceu. Não houve um reconhecimento. Não houve um arrependimento dos seus atos, do seu erro. Deus tinha dado a ordem para Adão, não foi para Eva. Então naquele momento ali, Adão perdeu a oportunidade de reconhecer a falha, que ele errou, que ele pecou, que ele precisava que Deus o perdoasse. Mas não, ele não reconheceu. E aqui Davi escondeu, ocultou. Mas na hora que foi confrontado, ele reconheceu, ele não negou. Ele rasgou o coração diante do Senhor. E é isso que eu e você, aleluia, precisamos entender, que falho nós vamos ser, pecadores nós vamos ser, mas é preciso haver um reconhecimento e um arrependimento daquilo que nós fazemos. E não ocultar, não esconder, porque não agrada a Deus. Deus ele não compactua com o erro. Deus ele não habita no local que há sujeira, que há imundiça. Então hoje, minha querida irmã, meu querido irmão, eu não sei se talvez você cometeu um pecado, está oculto, está encoberto, que só você e Deus sabe. Então é o momento de você rasgar o teu coração, que nem Davi fez. Rasga o teu coração diante do Senhor, se humilha, pede perdão, porque Jesus ele está pronto para te perdoar. Jesus ele não veio para nos condenar, não. Jesus ele veio para nos perdoar. Aquela mulher, quando foi pega em flagrante adultério, que foi colocada diante do Senhor, que todos pegaram pedra para apedrejar aquela mulher, né? Jesus disse, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E todos
né, acusado pela sua própria consciência, foi saindo de um a um, do mais novo, né, ao mais velho. Foi se retirando, ficou só Jesus e a mulher. Jesus pergunta para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Ela diz: Senhor, não ficou nenhum. Nenhum me condenou. Jesus disse: tampouco eu. Vá e não peques mais. Jesus era o único ali que podia condenar aquela mulher, que ele não tinha pecado. Mas Jesus não condenou. Jesus disse: vá e não peques mais. Jesus ensinou a ela não pecar mais. Jesus não passou a mão na cabeça no pecado, no erro dela, não. Jesus disse: vá e não peques mais. Jesus ensinou a ela o dever de não pecar mais. Então é isso que eu e você devemos entender e reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, nos humilhar diante do Senhor e pedir ao Senhor que Ele nos ajude a não mais cometer esse erro, esse pecado, a não mais cair nesse pecado, se esforçar. Tem que haver um esforço da nossa parte para não cair no pecado, para não cair na tentação. Precisamos vigiar. Davi, ele não vigiou. Davi era para estar na guerra. Davi estava no local errado, na hora errada. Não era para ele estar no terraço, era para ele estar na guerra. Era o tempo, né, dos reis estar lutando. Davi estava em casa, descansando. E é isso que o diabo quer. Ele cria laços quando a gente não vigia. Então hoje, no nome do Senhor Jesus, você seja mais vigilante. Vigie mais para não vir cair. O pecado vai sempre estar na nossa porta. Cabe a eu e a você, né, dominá-los. Não deixar ele nos dominar. Nós precisamos dominar o pecado. Mas se cair, reconheça. Reconheça se você cair no erro, no pecado. Se coloca diante do Senhor, que nem Davi se colocou aqui, se humilhou, rasgou o seu coração diante de Deus, pediu perdão, pediu misericórdia, e o Senhor concedeu o perdão, a misericórdia. Então é isso que eu e você precisamos fazer. Não tenha medo. E se acaso você está na prática de um pecado que você não consegue sair, peça ajuda. Não é vergonha. Peça ajuda a uma pessoa espiritual que vai te ajudar em oração, que vai te ajudar, que vai te sustentar, né, espiritualmente, para que você venha se libertar desse pecado. Peça ajuda a pessoa que você sabe que vai te ajudar espiritualmente para você se libertar desse pecado, para você ser liberta desse pecado, no nome do Senhor Jesus. Mas não fique mais na prática do erro, porque é isso que o diabo quer, é nos afastar, porque o diabo sabe que o que nos afasta de Deus é o pecado. É o que há separação entre o homem e Deus, é o pecado. Então o diabo, ele vai sempre colocar o pecado diante de nós para tentar, né, nos afastar da presença do Senhor, para tentar nos tirar da presença do Senhor. Mas Deus, ele é aquele que sempre, aleluia, vai em busca daquele que se perdeu. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, Jesus disse, né, aleluia, aleluia, que o homem deixou as 99 ovelhas, né, no aprisco, no deserto, e foi em busca daquela que se perdeu, daquela que estava perdida. Então Jesus, Deus é aquele que vai em busca daquele que está perdido, que se perdeu, porque Ele ama cada um dos seus filhos. Ele não quer ver os seus filhos perdidos desse mundo, não. Ele vai em busca. Foi o que Deus fez com Davi. Mandou o profeta Natan ir lá confrontar o pecado dele, porque Deus, ele nos ama, ele nos corrige, ele ama aqueles que ele corrige, aqueles que ele ama. Somos filhos. Então é isso que o Senhor quer de mim e de você, o reconhecimento. A palavra hoje é reconhecimento. Reconheça o seu erro, o seu pecado, o que você fez diante desse Deus. E se humilhe, peça perdão, reconhecimento, arrependimento e humilhação. É a chave para você receber o perdão de Deus. Então reconheça, arrependa-te e humilha-te diante desse Deus, que Ele vai conceder o perdão. O diabo, ele não vai poder mais, né, te acusar. No nome do Senhor Jesus, tome posse dessa palavra hoje, que o Senhor manda para a tua vida. Porque falhos e pecadores, igreja, nós sempre vamos ser. Enquanto nós estiver nesse mundo, nós vamos ser falhos e pecadores. Mas nós não podemos mais viver na prática do pecado, na prática do erro. Essa é a diferença. Não podemos. Estamos sobre esse mundo pecaminoso.
mas nós não podemos permanecer na prática do pecado. Há uma escolha. Há uma escolha, se você quer permanecer na prática do erro, na prática do pecado ou não. Então escolha hoje viver para Cristo, se arrepender do que você fez, pedir perdão ao Senhor, que Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Jesus, está de braços abertos esperando isso. O nosso reconhecimento, o nosso arrependimento, e nós reconhecer que nós precisamos do perdão dele, da misericórdia dele. Então reconheça isso, que você precisa, necessita do perdão, da misericórdia de Deus na tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Eu deixo essa palavra para o teu coração nessa manhã de hoje e que Deus vos abençoe e vos dê um dia abençoado.